Capítulo 5 do lançamento. Artigo 151. Os atos formais relativos ao lançamento dos tributos ficarão a cargo dos órgãos fiscais e dos próprios contribuintes. Artigo 152. O lançamento a cargo dos órgãos fiscais será feito com base na declaração que o sujeito passivo ou terceiro prestar à autoridade administrativa nos termos estabelecidos no regulamento. Artigo 153. A apuração do crédito tributário compete ao contribuinte, quando lhe couber preencher a guia para recolhimento do tributo. Parágrafo único. As guias de recolhimento serão preenchidas com os elementos da escrita fiscal e comercial e servirão de base para pagamento, ressalvada ao fisco a cobrança de diferença decorrente de erro de cálculo ou de interpretação. Artigo 154. A omissão ou erro de lançamento não aproveita ao contribuinte. Artigo 155. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributos, só é admissível mediante comprovação do erro, em que se funde antes da notificação do lançamento. Artigo 156. Os erros contidos na declaração e apurados pelo exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa encarregada da revisão. Artigo 157. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos, ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo, ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada em caso de contestação, avaliação contraditória administrativa ou judicial. Artigo 158. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: inciso 1º. Impugnação do sujeito passivo. Inciso 2º. Recurso de ofício. Inciso 3º. Iniciativa de autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo seguinte. Artigo 159. O lançamento será efetuado ou revisto de ofício nos seguintes casos. Inciso 1º. Quando a declaração não seja prestada por quem de direito. Inciso 2º. Quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declarações nos termos do inciso anterior, deixe de atender pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade. Inciso 3º. Quando se comprove inexatidão, erro, omissão ou falsidade de declaração. Artigo 160. O Fisco do Distrito Federal, com o fim de obter elementos que lhe permitam verificar a exatidão da declaração e de determinar, com precisão, a natureza e o montante do crédito tributário, poderá: inciso 1º. Exigir, a qualquer tempo, informações escritas ou verbais, bem como a exibição de livros e comprovantes dos atos e operações que possam constituir fatos geradores de tributos. Inciso 2º. Fazer inspeções nos estabelecimentos e lugares onde se exerçam atividades sujeitas a obrigações tributárias. Inciso 3º. Notificar o contribuinte ou responsável para comparecer às repartições fiscais, a fim de prestar esclarecimentos. Inciso 4º. Examinar em cartório, livros, documentos e registros que interessem ao lançamento, correção, revisão e fiscalização de tributos, bem como exigir, gratuitamente, as certidões necessárias. Inciso 5º. Exigir dos proprietários, ocupantes a qualquer título, administradores ou guardas de bens imóveis, as informações necessárias ao lançamento, correção, revisão e fiscalização de tributos.